E dentro da nossa conferência, a gente vai trazer agora um pouco de um planejamento inicial de organização. A gente precisa fazer um diagnóstico, né? Um censo cultural. Por que, gente, é importante o diagnóstico, um censo cultural? Porque é a partir desse censo que Cacá vai descobrir quantos grupos de risada tem no município, quantos grupos de pífano tem no município, quantos grupos de teatro tem no município, quantos músicos eu tenho no município, e, enfim, capoeira e entre outras manifestações culturais. Por isso que é importante, porque assim, quando ele fizer esse levantamento, esse diagnóstico, ele vai ter um planejamento de quantos de dinheiro eu tenho e posso dividir entre esses grupos. Isso, então já tem, né? Então, ótimo. Então, isso é importante. A Semana de Cultura é importante também. Qual a importância da Semana de Cultura? É o momento que a cidade reúne todas as manifestações culturais do seu município e traz para a comunidade de modo geral. Uma forma de as pessoas saberem que existe cultura no nosso município. Porque muitas vezes existe um grupo lá na comunidade, eu não sei, ela fica lá. Então, a Semana de Cultura seria um momento dessa comunidade vir e trazer sua manifestação, vir apresentar para que todos conheçam a sua manifestação. É importante. Os festivais artísticos precisam ser realizados. Feiras de artesanato também é importante, né? Fazer, porque existem muitos artesãos, muitos artistas. Então, assim, seria um momento importante de ele estar mostrando o seu trabalho. O Plano Municipal de Cultura e o Planejamento Municipal. A Cláudia falou que já tem um sistema instituído, né? Em breve vai criar o conselho. Depois do conselho vai criar o fundo e depois o plano. O plano, gente, hoje a gente começa o plano com vocês. As propostas de hoje à tarde, que a gente vai trabalhar nos grupos, é justamente isso. São proposições que vocês queiram ser colocadas nesse plano aí. Depois o conselho ou uma comissão vai sentar, depois dessa proposta de vocês hoje, e vai sistematizar as informações das propostas para que posteriormente ela seja ampliada para o Plano Municipal de Cultura. As conferências municipais de cultura, aqui parabenizar a Cacá pelo empenho e por estar trazendo a primeira conferência, gente. Isso é um dado, isso é histórico, isso é importante. Temos 10 anos da última conferência, então hoje o Monte Santo vem com a proposta de trazer também essa discussão para o município, para que os artistas possam estar fomentando, falando as suas proposições. As legislações culturais que serão implementadas nas leis e o sistema municipal que já foi implementado. Aí dentro disso temos aí o tema da conferência, que é o compromisso de implementar suas principais resoluções com construção da lei orgânica, planos setoriais, dentre outros planos estadual de cultura em 2024, que completará 10 anos com suas concepções. E neste momento de interlocuções com os sujeitos que atuam no campo da cultura, será um espaço propício para sistematizar as demandas, para incluir no novo plano, bem como avaliar as diretrizes e estratégias realizadas. O plano municipal, o plano estadual de cultura da Bahia, completa 10 anos, então ele vai ser revisado e avaliado, porque é a partir dessa avaliação, vamos ver o que deu certo, o que não deu, e o que não deu certo, então, como a gente redimensionar, propor outras coisas para dar certo. Então, essa avaliação, essa revisão é importante justamente para isso. Para a gente, por exemplo, quando a gente faz algo que não deu certo, a gente repensa de uma outra forma para dar certo, né? Então, a mesma coisa vai acontecer com o plano. Vai ter uma avaliação, eles vão rever, vai avaliar para propor novos mecanismos. Também vai promover a avaliação do Plano Estadual de Cultura vigente, propor diretrizes para a criação de uma nova PEC, valorizando a participação social e a construção democrática dos instrumentos da gestão pública de cultura. Então, vocês percebem que o tempo inteiro a conferência está chamando, né, a democracia, né, a sociedade civil para o diálogo. Porque eles perceberam que não adianta ser de forma vertical, de cima para baixo. As coisas de forma horizontal. A sociedade precisa participar. Vocês precisam dizer que querem. Por quê? Porque assim fica mais
viável, mais palpável a gente entender o que cada um pensa para ser construído. Discutir estratégias que a cultura se torne um vetor de desenvolvimento local, refletindo o desenvolvimento de 27 territórios da Bahia. A gente sabe que a Bahia ela é imensa, né? São 417 municípios, 27 territórios, e Monte Santo está dentro do território do Cinzal, que são 20 municípios. Então, imagine aí como é complexo, né? Governar e ver as políticas públicas. Por isso que se dividiu em territórios, para as políticas elas serem melhor atendidas, né? Propor também diretrizes prioritárias para garantir a transversalidade das políticas públicas de direitos culturais por meio da valorização da diversidade cultural como forma de enfrentamento às violências e às desigualdades. Então, as políticas públicas elas precisam ter mais nesse sentido. Potencializar a adesão dos municípios ao Sistema Nacional de Cultura e implementação dos sistemas municipais de cultura em todo o estado da Bahia. A gente viu que 50% dos municípios do Brasil já aderiram ao sistema. Fortalecer o sistema estadual de cultura com ampliação e participação social. Possibilitar o reconhecimento da diversidade cultural baiana, o intercâmbio de grupos e agentes culturais dos territórios de identidade do estado da Bahia. E, além disso, vai proporcionar esse debate de divisão de atribuições entre a execução de políticas públicas e garantir o direito à cultura para toda a cidadania cultural. Agora a gente vai entrar um pouco na metodologia da conferência. A conferência ela funciona em 6 eixos. Aí cada município se organiza de quais eixos são mais importantes para ser discutidos. Eu vou passar rapidamente alguns eixos aqui para vocês terem ciência de como esses eixos são fundamentais nesse processo. Então, o eixo 1 ele é um espaço para fortalecimento da perspectiva sistêmica de políticas culturais, do aprofundamento do debate sobre as políticas do Estado da cultura, dando ênfase à perspectiva de ações simultâneas e complementares dos entes federados, da fundamentação e participação da sociedade nos espaços de construção e pactuação de políticas públicas para a cultura. Então, esse eixo ele é importante porque ele vai tratar sobre a questão da legislação do sistema, que é conselho, plano e fundo. Então, praticamente, esse eixo vai discutir isso. Então, como é um eixo que em Monte Santo já está bem adiantado, então assim, a gente não vai discutir ele com mais propriedade, mas vamos discutir outros eixos. O eixo 2, gente, ele é a democratização do acesso à cultura e a participação social. Esse eixo ele vem trazer esse diálogo, ampliar essa questão da participação de vocês mesmos enquanto sociedade civil, enquanto poder público, em que eu posso contribuir para a cultura do município de Monte Santo. Então, esse eixo vem para dialogar mais nesse sentido. É o momento que a gente vai fortalecendo a questão da democracia. E dentro dele temos algumas questões que a gente pode estar pensando. Formação do conselho, como melhorar a construção de participação das pessoas, as manifestações culturais, teatro, dança, música, literatura, artes visuais, audiovisual, circo. Então, são alguns pontos que a gente vai estar discutindo ao longo do dia. Esse eixo é o eixo 3, Identidade, Patrimônio e Memória. A gente vai reconhecer o direito ao patrimônio cultural e aos museus, valorizando as múltiplas identidades que compõem a sociedade brasileira, os bens culturais expressivos da diversidade étnica, regional e econômica e as narrativas silenciadas sensíveis à história nacional, de modo que possa contribuir à preservação dos seus valores democráticos. Então, dentro desse eixo, assim, quais são a memória, a história aqui de Monte Santo? A gente sabe que aqui tem um museu, então esse museu tem muito da história